Olá a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um episódio do Crônicas da Bíblia. Mais uma vez, com muita alegria, preparamos todo um conteúdo sobre a história da fé, a história da igreja e vamos com mais alegria ainda partilhar para mais de 2.000 cidades. E fico muito feliz em saber que mais de 5 milhões de pessoas podem ter acesso a todo esse conteúdo por meio da internet. Então, se arruma aí, espero que já tenha pego aí a sua Bíblia, sua caneta, seu caderninho, sua canequinha de café, porque está começando mais um Crônicas da Bíblia. Vamos continuar essa jornada. Olha só que interessante, traçamos aqui toda uma linha do tempo para entender as etapas da história da igreja, costurada com as etapas da história de toda a humanidade, todo aquele mundo conhecido com foco ali no local em que hoje chamamos de Oriente Médio. É interessante como que os rituais, a comunicação com esse Deus, a revelação que aos poucos ia acontecendo. É interessante porque nós vemos a comunicação de um ser que é conhecido por ser eterno, é chamado de o Alfa e o Ômega, como ele se comunica com criaturas finitas que têm um começo e têm um fim, têm um desenvolvimento. Não nascemos prontos, precisamos caminhar, precisamos passar por todo um processo de amadurecimento para termos condições de receber essa mensagem de Deus, para termos condições de participarmos desse plano de salvação. E é interessante que esse processo, vamos expandir isso. Não só pessoas, mas civilizações inteiras precisaram nascer, precisaram amadurecer, precisaram mudar, precisaram adquirir novos hábitos, eliminar certas coisas, dar espaços para novas culturas, e assim a humanidade foi caminhando e tendo condições de perceber este Deus que tudo criou. E aqui, neste momento, nós falamos sobre esse choque cultural, que após todo esse processo de amadurecimento, chegamos ao tempo do cristianismo, em que ele vai ter o seu contato com diversas outras culturas. Convido você a dar uma olhadinha aqui no mapa. É interessante que nós falamos aqui sobre a estadia de Paulo em Atenas, falamos sobre o registro que ele faz sobre um monumento a um Deus desconhecido. E é com base nesse monumento, vendo esse coração aberto, vendo essa busca da ciência, essa procura de origem da vida, finalidade da vida, quem nos fez, qual a finalidade, para que fomos feitos, o que de fato é a nossa felicidade. Pessoas que questionavam a respeito dos limites do corpo, da eternidade da alma. Aquelas pessoas com sede de conhecimento que buscavam a verdade por diversas vias, por diversas linhas filosóficas, mas buscavam a verdade. E é nesse contexto que Paulo vai apresentar o cristianismo. Como nós vimos também, é neste contexto em que ele vai apresentar também essa ideia de ressurreição, que a princípio parecia ser uma loucura, muito difícil de ser acolhido. É como hoje na ciência você propor uma ideia absurda, que vá contra qualquer outro experimento científico, e as pessoas vão, claro, falar assim, olha, é um absurdo o que você está falando, é difícil
de acreditar nisso. Todos os cálculos aqui estão dizendo ao contrário, né? A ciência naquela época não conseguia conceber, não podia comportar determinadas ideias. Mas é interessante que andando por esse mundo grego acontece o inevitável, esse choque cultural. E aos poucos as pessoas iam experimentando o amor de Deus, aos poucos as pessoas iam se entregando. E nessas experiências que nós, no campo da fé, não conseguimos ao certo explicar. Não tem como você qualificar, quantificar, criar uma medida para expressar o valor da fé. Quem tem uma fé maior, quem tem uma fé menor, quem tem uma fé mais sólida, mais forte, mais fraca, são coisas impossíveis de medir. É interessante que aqui em Corinto nós temos naquela cidade um momento muito especial. Corinto era uma cidade portuária, capital da província da Acaia, uma região muito importante para o Império Romano. Dali, vocês podem ver, chegavam materiais, chegavam muitas embarcações que vinham ali do Mar Negro, tinham muitas mercadorias que vinham ali do Mediterrâneo, algumas que vinham por terra, passavam ali pela Ásia Menor, e isso ia para o coração do Império, ia para Roma ou para outras regiões do Império. Mas além de mercadorias, também passavam pessoas, passavam culturas, ali existia a troca de experiências, ali além de mercadorias que vinham do Egito, que vinham de outras partes da África, que vinham da Mesopotâmia, também vinham diversas linhas de pensamento. Essas trocas de experiências que faziam com que as pessoas se acostumassem com a diversidade. E quando o cristianismo ele é apresentado, muitos ali viam como mais uma linha de pensamento, mais uma filosofia, dentre tantas. Se acolhemos todas essas outras, se damos ouvidos a todas essas outras linhas de pensamento, se conversamos com todos esses outros mestres da filosofia, por que não abrir espaço para mais uma? Então é interessante que o que nós na igreja hoje temos como certeza, né, uma fé, mas é uma fé consciente. Em muitos casos, infelizmente, não é uma fé consciente, mas deveria ser, né? Mas uma fé embasada, né, com base na ciência, com base na arqueologia, com coisas claras a respeito da história da igreja. Aquilo tudo era visto como mais uma filosofia de vida. Assim como alguém tinha a sua devoção, a sua fidelidade, participava dos cultos a qualquer outro Deus, tínhamos também ali a chegada dos cristãos. E é interessante aqui que é neste local em que nós teremos a produção da primeira carta do Novo Testamento, da primeiro registro para as pessoas ali que participavam da igreja. É interessante que, embora essa carta seja para uma região mais ao norte, para vamos dizer assim, a região da Tessalônica, essa carta ela é produzida ali em Corinto, ela é escrita ali. E é interessante que esta carta ela vai ser escrita num dos locais em que ali na cidade, ali próximo, temos um dos templos maiores, né, dedicados a Afrodite. Nós temos aqui algumas representações de alguns deuses. Aqui do lado, Atena, ali atrás, o barbudinho meio grisalho, a Poseidon, no meio Hera. Aqui na ponta, Afrodite, a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Ela, podemos dizer assim, era responsável, de certa forma, pelo ciclo da vida, né? Tanto dos animais como dos seres humanos. Então, é interessante ver que no lugar em que você tem um culto à deusa
da fertilidade, com diversas sacerdotisas ali, você vai ter a produção do primeiro documento, né, oficial do Novo Testamento. E é interessante, nós vemos aqui, a partir do versículo 14 até o versículo 15, tem uma mensagem muito interessante para aquelas pessoas ali. Diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Então é interessante que, atrelado com toda a pregação sobre o pecado, sobre as virtudes, sobre a fé no Cristo ressuscitado, também existia a alegria, né, da esperança dessa segunda vinda. Que ele veio primeiro para dar a vida por toda a humanidade, para indicar o caminho, para ser o ápice da lei. E quando voltar, ele vai ficar com os seus, com aqueles que observaram as suas palavras. E era interessante, porque você tinha ali esse anúncio. O que Paulo escreve aqui para os Tessalonicenses também é o que ele pregava em todos os lugares em que ele ia. Então você tem ali esse conflito cultural. As pessoas que viram os seus avós, os seus pais, os seus familiares, os seus amigos a participarem de diversos cultos, a diversas deusas e deusas, começam agora a ter essa experiência, mudar a consciência, mudar a cabeça, começam a abrir o coração para a mensagem do Evangelho. E aí é interessante, porque se Jesus vai vir, uma das preocupações da sociedade recém-convertida era: bom, se Jesus vai vir, por que eu vou perder tempo fazendo outra coisa então? Então, era interessante que conforme o cristianismo se expandia, conforme a doutrina era proclamada, vamos dizer assim, novas questões surgiam. E uma das mais difíceis, né, era essa, que não era nem uma questão doutrinal, mas tipo, o que eu vou fazer enquanto Jesus não vem? Já que ele vai vir, já que ele vai refazer todas as coisas, ele vai nos salvar, por que eu preciso gastar tempo e esforço com outras coisas? Por que eu ainda preciso ir ao trabalho? Por que eu ainda preciso dedicar minha vida a outras pessoas? Por que eu preciso me preocupar com isso, com aquilo? Se Jesus vai voltar e pronto, o reino dele vai estar aí, não vai ter mais dor, não vai ter mais preocupação, não vai ter pecado, não vai ter nada. Então basta eu ficar parado, que eu já estou ajudando muito. Então é interessante que temos uma outra luta interna. Agora começa um desafio muito grande também para mostrar para as pessoas que a vinda de Jesus não é a destruição do mundo, e também não podemos usar da igreja como se fosse um mundo paralelo, onde nós fugimos para não termos contato com o mundo real, para fugirmos das responsabilidades do mundo real e vivermos uma bolha. Como Jesus mesmo já ensinava, né? O cristão é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. De que adianta o sal se ele não exercer a sua função, não temperar o alimento? Na época o sal também era usado para fechar as feridas. De que adianta, né, o cristão, sal da terra, que vem para, com a palavra de Deus, fechar as feridas dos corações das pessoas, se ele ficar calado, se ele fugir, se ele não colocar os seus dons a serviço do Senhor, para que ele serve? Por que vai ser a luz do mundo? Que luz é essa que fica escondida? Vai iluminar o quê? Vai guiar quem? Vai ser sinal para quem? Então, é interessante que conforme Paulo e outros membros da igreja, quando pregavam, quando explicavam essas coisas, quando falavam dos deuses, quando utilizavam determinados exemplos, quando falavam da vinda do Senhor, precisavam responder essas outras questões.
o que é que eu vou fazer enquanto Jesus não chega? O que é que eu vou fazer enquanto Jesus não vem? Se Ele está vindo, por que eu preciso me preocupar com outras coisas? Se você for pensar, não é uma questão boba, é algo que até hoje nós ouvimos bastante. E realmente até é engraçado ficar pensando, nós devemos ficar parados ou não, enquanto esperamos esse dia da glória. Mas enfim, assim como essas pessoas tinham as suas preocupações, assim como essas pessoas tinham as suas dúvidas com relação à doutrina, com relação à espera no Senhor, com relação à chegada na igreja, hoje nós também temos essas mesmas dúvidas. Hoje nós também temos essas preocupações. E é por isso que muitos desses conteúdos nós preparamos com carinho, para que você possa chegar mais perto, cada vez mais, da resposta e daquilo que Deus tem para você. Mas não sai daí, que nós vamos para um rápido intervalo e eu já estou te esperando aqui. É o tempo de tomar um cafezinho e voltar. Até já já! Estamos de volta aqui com Crônicas da Bíblia, nesses episódios em que nós falamos dos primeiros desafios da igreja, do início da igreja. Falamos aí do concílio, falamos da chegada dos gentios, falamos desses desafios em dialogar com outros povos e povos que nem imaginavam que um Messias, que um Deus se faria presente na nossa sociedade, assumiria os nossos pecados, se daria por nós, ofereceria a sua vida, ressuscitaria dos mortos e traria para todos nós essa possibilidade de uma vida plena, de algo além, do que os nossos sentidos podem experimentar. Ele vem para cortar esse véu que separa nós, criaturas finitas, miseráveis, cheias de limitações, do Criador. Não porque seremos como Ele, mas porque Ele nos ama e quer a sua criação pertinho. Então é interessante que agora nós, falando aqui dessas cartas de Paulo, desses desafios de responder aos cristãos que já participavam da igreja e aos cristãos que estavam chegando. Esbarramos nesses conceitos da vinda do Senhor, o que nos espera quando Ele chegar e quem morrer, como é que vai ser? Como é que vai ser essa ressurreição? Então, será que eu morrendo eu vou encontrar com Jesus primeiro, mas e quem ficar vivo até a vinda dEle, o que é que vai acontecer? Como será o nosso corpo? Eu vou continuar podendo comer, eu vou continuar sentindo fome, eu vou continuar sentindo frio? O que é que vai acontecer? Não temos relatos, detalhes das roupas de Jesus quando Ele aparece no seu corpo glorioso. Se Ele estava com roupa de frio, se Ele estava calçado, o que estava acontecendo? Ele estava voando? O que rola? Então tem certas coisas que só quando tudo for revelado vamos saber de verdade. Como nós falamos aqui do episódio com Demétrio e os diversos ourives ali, nós temos esse impacto do cristianismo quando ele chega, ele vai sacudir a sociedade em todos os sentidos, ele vai fazer com que as pessoas realmente sintam esse desconforto. A partir do momento em que você descobre a verdade, mas você leva uma outra vida, você tem esse processo de adaptação, às vezes dolorido, às vezes não. E é interessante que em todos os campos da sociedade nós vemos essa adaptação. Hoje você não tem mais esse comércio, como vimos, das imagens de Ártemis. Você vê que na descrição, na citação bíblica, eles de fato julgam como se, olha, aquilo ali contém a presença, a essência da deusa, aquele objeto ele pode te trazer uma graça da fertilidade. Então, a palavra do Evangelho vai combatendo essas
essas situações. É quando nós imaginávamos o submundo. Durante muito tempo, né, você tinha a visão do Hades, né, do local para onde as almas vão. Algo muito parecido, quem já leu a Divina Comédia vai ver na parte do livro sobre o inferno ali, os locais, os círculos, onde determinadas almas vão ficar para sempre, sofrendo determinados castigos. Podemos dizer que o inferno moderno, na nossa imaginação, vem dessa literatura. Um poema muito interessante, eu indico aí vocês a lerem. Fala sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Mas lá atrás, vamos imaginar que tínhamos essa visão de um administrador das almas. Você tinha ali, no mundo sobrenatural, vamos dizer assim, os campos elíseos, onde ficavam os deuses e a quem os deuses achavam que merecia um lugar de honra ali. Um grande herói, um servo fiel, mas poucos tinham a oportunidade de habitar nesse local. Em geral, as almas vinham para cá e passavam a eternidade ali nesse mundo dos mortos. Mas, aos poucos, essa ideia vai caindo, vai se tornando mera mitologia, vai se tornando um objeto de pesquisa para ter noção da mentalidade do mundo antigo. Não é encarada mais como uma verdade, não é encarada mais como o destino final do homem. E é interessante que depois de tudo isso, essas ideias, essas teorias, elas vão caindo por terra. E o destino final do homem torna-se retornar para o Pai. Assim como Cristo ressuscitou, o homem, aqueles que creem nele, ressuscitarão também. Mas quando isso iria acontecer? Nessa última citação, nós vemos aqui no capítulo 5 desta mesma carta, e Paulo já fala a respeito da época e do momento. Não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Ou seja, ninguém sabe a hora, o dia, os minutos, quando o Senhor vai vir. Paulo já alertava as pessoas, fiquemos em estado de alerta. E eu vou ficando por aqui, espero por vocês no próximo episódio do Crônicas da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.